Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Amém. Antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso que Cristo é encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Pessoal, vim falar aqui sobre a depilação. Eu sei que eu já falei isso em outros vídeos, em outro vídeo, mas como eu recebi perguntas aqui, eu resolvi fazer um vídeo especificamente só para falar da depilação, tá? Então, assim, como nos outros vídeos, gente, que eu falei a respeito de algumas, sobre o sutiã, sobre a calça, por baixo da saia ou um short, eu quero que os irmãos considerem também aquilo que como que eu vou dizer, um pouco que é lógico, né? O Senhor falou comigo, deixa eu tentar voltar atrás lá no tempo que eu ainda me depilava. Teve uma época que eu me depilava com barbeador, né? Esse barbeador comum de mulher, né? Só que eu tinha muita alergia a esse barbeador e os lugares onde os poros, né? Eles ficavam com caroços duros, doía, então inflamava. Eu tinha toda essa dificuldade para lidar com o barbeador. E como eu, não sei se eu já falei aqui, perto dos meus 20 e poucos anos, eu fiz um curso de cabeleireiro, né? E eu trabalhei um pouco tempo como cabeleireira. E eu tinha algumas máquinas, né? Eu tinha máquina de corte, eu tinha máquina de acabamento, né? E chegou um momento que eu pensei na ideia de usar a máquina de acabamento, para fazer cabelo, para me depilar as axilas. Graças a Deus deu certo, então resolveu aquele problema dos caroços que apareciam embaixo da minha axila por causa do barbeador. Então eu comecei a usar essa máquina, já não trabalhava mais com cabeleireiro, cortava apenas o cabelo do meu irmão, do meu sobrinho, algum cabelo dos meus cunhados, alguma pessoa assim que aparecesse que era próxima a mim, eu cortava. Então eu comecei a usar essa máquina. Gente, eu quero dizer para vocês que é a máquina de acabamento, não é a máquina de corte. Eu vou mostrar a diferença para vocês. Peraí. Voltando aqui. Essa daqui é uma máquina de corte, tá? Tudo bem que essa daqui é para cachorro. Pelo menos a gente comprou na embalagem, veio, né, nessa embalagem aqui, ó, tá? Ela é para cachorro, tá? Mas a máquina de corte para pessoas, para mim não tem diferença. Eu que já usei máquina de corte para pessoas, para cabelo, ela não tem diferença. Para mim é a mesma coisa. Talvez as lâminas dessa máquina aqui sejam mais afiadas, porque talvez o pelo do cachorro seja mais grosso. Mas para mim, eu não notei muito a diferença, tá? Aí, o que acontece, né? Essa máquina aqui não serve para depilação na axila. Se você fizer isso, comprar uma máquina dessa daqui para isso, provavelmente você vai se machucar, porque essa é uma máquina feita para corte em locais que a pele é mais grossa. É diferente da pele da axila, que é uma pele mais sensível e uma pele mais fina. E eu tô te falando porque eu já usei. Teve uma época que a nossa máquina de acabamento quebrou. E como eu não posso usar lâmina, como eu já expliquei pra vocês, eu estava um tempo sem depilar a axila. Eu falei, não, eu vou tentar usar essa máquina aqui. Tentei usar e realmente ela machuca. Então, não é viável para depilação na axila. Tá, então eu tinha uma máquina de acabamento, né, que eu usava, acabamento de cabelo, que eu usava para fazer a depilação nas axilas. Aí eu usei essa máquina durante alguns anos e quando eu vim para o Uruguai, eu ainda tinha essa máquina. E chegou um certo período, essa máquina quebrou. E aí eu fiquei sem usar, eu comecei a usar cera quente na época, né? Então, quando a máquina quebrou, eu comecei a usar cera quente. Eu não me lembro exatamente se quebrou no Brasil, para falar a verdade, ou se quebrou aqui no Uruguai. Eu sei que eu comecei, acho que foi, eu estava no Brasil ainda.
E aí eu comecei a usar cera quente porque eu não tinha dinheiro para comprar uma outra máquina, que elas são um pouco caras. E eu não tinha dinheiro para comprar uma outra máquina, eu comecei a usar cera quente, já que eu não podia usar o barbeador. Aí fiquei vários anos usando cera quente. Quando eu vim para o Uruguai, eu usava cera quente. Então, houve um determinado momento, eu não me lembro exatamente a situação que foi, que eu percebi, eu senti que usar a cera quente, foi até um sonho que os satanistas, gente, como é que eu vou dizer para vocês? Eles costumam nos acusar dos nossos pecados, né? Eles costumam, quando eles estão em projeção astral, quando eles estão em batalha, e quando eles estão na presença de Jesus, eles costumam acusar as pessoas que são crentes dos seus pecados na presença de Jesus. Eu tô falando para vocês porque muitas vezes, assim, algumas vezes, não sei dizer quantas vezes, mas algumas vezes eu ouvia as acusações deles, que eles faziam contra o povo cristão na presença de Jesus. Então eles acusavam, aquele crente está fazendo isso, aquele crente está fazendo aquilo. O livro deles disse para eles não fazer, mas mesmo assim eles fazem. Então eles acusavam o povo de Deus na frente de Jesus e também eles fofocavam também, vinham trazer para mim as coisas erradas que esses crentes estavam fazendo, como eu já comentei aqui em alguns vídeos. Então, nessa época, antes de eu ter essas experiências, quando eu usava cera, houve um momento que eu tive um sonho em que a pele da minha axila estava ficando flácida, como se fosse assim uma pele de pessoa envelhecida, né? E naquele sonho eu entendi, né, que não era que se eu continuasse usando cera quente, eu ia ficar com a pele da axila toda flácida. Então eu parei, né? Eu parei de usar a cera quente. E aí eu pedi pro meu esposo comprar uma máquina, né, para poder voltar a depilar com a maquininha, né? Ele fez um esforço, comprou uma maquininha para poder usar. Aí eu falei para ele que eu não podia usar barbeador, que eu tenho alergia e tal. E aí ele comprou uma máquina e eu comecei a usar essa máquina, tá? Fiquei com essa máquina durante bastante tempo. E não só eu, mas ele também, meu marido também começou a usar essa máquina para depilar, fazer a barba, né? Ele faz a barba com a máquina e depois passa o barbeador. Ele falou que facilita bastante e agride menos a pele. Então, porque a máquina, ela não tira todo o pelo, né? Ela corta assim bem rente à pele, mas ainda fica um pouquinho. O barbeador, ele tira um pouco mais, ele tira totalmente ali o pelo que está por cima da pele. A máquina não, fica um toquinho bem pequenininho, quase não dá pra perceber. Então, a gente começou a usar essa máquina. Depois a máquina quebrou, né? Aí nós ficamos um bom tempo sem uma máquina, aí compramos uma outra máquina. E aí, de novo, comecei a usar essa máquina. Então, assim, quando a máquina quebrava, eu ficava sem depilar. E quando a máquina, quando a gente podia comprar outra máquina, a gente comprava e voltava a normal, né? Depois disso, o senhor falou comigo né, que a gente pode sim depilar a axila, que é tanto mulher como homem, tá, gente? Nesse caso da axila, tanto as mulheres como os homens podem depilar. Porque é uma região que fica abafada, porque a gente fica com o braço fechado, e como tem pelo e transpira, facilita muito o acúmulo de bactérias. Então, por uma questão de higiene, o senhor permite que a gente depile a axila. Então, não é pecado depilar com a axila, mas atenção, não pode depilar a axila com cera quente, tá? O senhor falou comigo que todos os métodos que tiram o pelo pela raiz, ele não aceita. Não é agradável a ele, porque vai contra a natureza do corpo, porque a pessoa está arrancando o pelo pela raiz. Então, isso o senhor falou comigo que isso a gente não pode fazer. A gente pode se depilar usando um barbeador, usando uma máquina, como eu falei para vocês, mas não pode usar cera quente, cera fria, ou agora essas maquininhas que tem, que arrancam o pelo pela raiz. Todo método de arrancar o pelo pela raiz, isso não agrada ao Senhor. Mas outros métodos que tiram só a parte que está por cima da pele, isso a gente pode fazer, não é pecado, tá? Essa é a regra para a axila, tá? Como eu falei para vocês, por causa de quê? Por causa da higiene,
por causa do acúmulo de bactérias, por causa do mau cheiro que dá, né? Porque a gente transpira e às vezes a quantidade de pelo facilita, dá mau cheiro, facilita a proliferação de bactérias. Então, por esse motivo, o Senhor permite que nós possamos depilar a nossa axila. Já as partes íntimas, o que acontece, né? A gente só pode usar a tesoura, não pode depilar. Você pode cortar, né, aparar quando o pelo cresce demais, né? Ali você pode cortar, pode aparar, mas não pode usar barbeador, não pode usar nenhum tipo de depilação. Você pode cortar e aparar. E até também porque na mulher, no caso da mulher, eu não sei como funciona para os homens, mas no nosso caso, que nós somos mulheres, naqueles momentos que nós estamos menstruadas, então se aquela parte fica muito tempo sem depilar, dificulta a higiene, né? Então a gente pode sim cortar, sem depilar não, sem cortar, sem aparar, né? Dificulta a higiene, porque os pelos ficam grandes e tal, aí facilita o acúmulo como que eu vou dizer, fluidos corporais. Então a gente também pode cortar, pode aparar, mas não fazer depilação, tá, gente? Existe uma diferença entre depilar e aparar. Aparar, você apara, você corta com a tesoura, tá? Não usa nenhum tipo de máquina, nem barbeador, nada nessa região. Tá, no caso das pernas, que é o caso que mais inclui as mulheres, gente, nós não podemos depilar as pernas. Porque assim, por exemplo, a axila, a gente não depila a axila para mostrar uma axila bonita, porque a gente tem que andar com a axila coberta, né? A gente tem que andar, segundo aquilo que o senhor tem me falado, né? Nós temos que cobrir todo o braço, a axila tem que ficar coberta, a gente não depila a axila para mostrar, a gente depila por uma questão de higiene, porque fica abafado, porque fica coberto, porque transpira, porque se deixar muito pelo, acumula mais bactérias, dá mais cheiro. As pernas não é isso, as pernas ficam expostas, as pernas não, pelo menos na maioria das pessoas que eu conheço, não acumula cheiro, não transpira assim da forma que a axila, do mesmo jeito que a axila transpira. Então, quando uma mulher depila as pernas, geralmente é para mostrar as pernas bonitas. Isso é vaidade e isso a gente não pode fazer. Esse tipo de vaidade, esse tipo de coisa a gente não pode fazer. Então, assim, e mais, as pessoas que têm, por exemplo, tem mulheres que têm hormônios masculinos em maior quantidade, essas mulheres costumam ter mais pelo aqui nessa região, né? Eu vi até uma mulher num vídeo que ela tem uma barba, né? Que ela, não sei se vocês já ouviram vídeo dela, ela falou que foi Deus que deu a barba pra ela. Ela tem uma barba assim, que nem uma barba de homem mesmo aqui só nessa parte aqui. Aqui do lado não, nem aqui. Só nessa parte aqui ela tem uma barba, não sei se chama barbicha, né? E ela fala que não vai depilar, ela pintia aquilo ali, falar que foi Deus que deu pra ela e tal. É a escolha dela, né? Mas assim, nesses casos, gente, existe um tratamento. E esses casos são problemas de saúde, são desequilíbrios hormonais que você tem que ver se é alguma coisa que você está comendo. Por exemplo, o arroz, ele, por causa do arsênio, ele traz um desequilíbrio na produção hormonal e ele pode provocar doenças hormonais. E então você tem que prestar atenção naquilo que você está comendo. E também em casos de mulheres que estão na menopausa, que durante a pré-menopausa e a menopausa, a mulher, a produção de hormônios femininos diminui e aumenta a produção de hormônios masculinos. E em alguns casos, algumas mulheres começam a nascer barba, bigode, pelos em outras partes do corpo, né? Esse tipo de situação, gente, ele pode ser controlado com medicamento. A pessoa pode consultar um endocrinologista e a mulher fazer reposição hormonal, tomar um medicamento que é um hormônio feminino, né? Para poder, como que eu vou dizer? Para poder diminuir essa aparição de pelos no rosto e no corpo, né? Pelos como se fossem pelos masculinos. Isso é um problema de saúde e pode ser tratado com medicamento, tá? Então, isso não tem necessidade da mulher se depilar.
E se ainda assim a mulher, mesmo tomando medicamento, mesmo indo atrás é, é, de tratamentos, continuar nascendo pelo, eu acredito que pode ser até uma coisa espiritual que a mulher tem que orar para Deus entrar com uma cura, entrar com uma estabilização dos hormônios, para poder que esses pelos parem de nascer. Porque assim como tem mulheres que elas começam a nascer pelo no rosto, né, no peito, em algumas partes do corpo que não é para nascer pelo, que é coisa que geralmente é característica do homem. Também tem mulheres que começam a perder pelo na cabeça, por exemplo. Tem mulher que começa a ficar calva e que o pessoal chama alopécia, né? Então, a mulher tem que fazer tratamento. Em alguns casos, gente, essa perda de pelo, de cabelo, por exemplo, de a calvície, ela vem por causa também da pré-menopausa, por causa da menopausa, e também por causa de algum cisto, por causa de alguma doença, né? Algum cisto nos ovários, no útero, alguma coisa nos órgãos reprodutores. Então, essa questão de pelos, ou mais ou menos, ela geralmente está ligada à questão hormonal. E isso a mulher tem que ir ao médico, procurar um endocrinologista, fazer alguns exames para saber, tanto os exames relacionados à tireoide, como exames também para saber como anda o funcionamento dos ovários, do útero e todo o aparelho reprodutor, para saber se não vem desses locais, desses órgãos, esse nascimento de pelos pelo corpo. E sendo verificado isso, a mulher deve fazer o tratamento, né? E orar para que o tratamento dê certo, também orar, né? Eu falo com algumas irmãs, né, que você vai tomar um medicamento mais forte, um medicamento que é necessário tomar. Antes de tomar, você ora para Deus repreender os efeitos colaterais, para que o remédio faça aquele efeito bom, o tratamento que ele pelo qual ele está destinado a fazer. Então você ora e pede para Deus repreender os efeitos colaterais e faz o uso do medicamento, tá? Então é isso. Sobre a depilação é isso, gente, né? O que é permitido por Deus, né? É só a depilação na axila, da forma que eu expliquei, e aparar os pelos nas regiões íntimas, também da forma que eu expliquei. Nos outros casos, o Senhor não se agrada que nós venhamos a estar tirando pelos dos nossos corpos. Essas duas partes que eu falei é mais por causa da higiene e da saúde também, porque se a gente não tem higiene com essas partes, podem surgir doenças como doenças fúngicas, doenças bacterianas ou virais, podem facilitar o aparecimento dessas doenças nessas regiões por causa da falta de higiene. Até quando você vai usar uma máquina, por exemplo, como eu falei que eu uso, né, a máquina tem que ser limpa, né, de forma adequada, né, você não pode, por exemplo, a barba também, por exemplo, também é onde muitos homens costumam ter fungo, né, porque a barba junta muita sujeira, então também, né, manter a pessoa, o homem se manter barbeado também é uma questão de higiene. É claro que tem homens que preferem estar com barba, isso também não é pecado. Se o homem quiser ficar com a barba ou tirar a barba, independente disso, não é pecado nenhuma das duas coisas. Mas o que acontece é que se ele resolver ficar com a barba, ele vai ter que ter um cuidado de higiene maior nessa região por causa do aparecimento de fungos, tá? E é isso, gente. A questão da depilação, ela é muito simples, assim, não é algo assim muito difícil de entender, né? Tem muita gente falando muita coisa por aí, que, ai, não pode isso. Eu quero falar com os irmãos que, né, dentro dos vídeos que eu pesquisei sobre essa doutrina do corpo, né? De como se pode depilar, se pode usar calça por baixo da saia, se não pode, se pode usar short por baixo, se pode usar sutiã de bojo, se não pode. Gente, entre todos os vídeos que eu pesquisei a respeito desse assunto, eu percebi, como eu já fiz vídeos aqui falando, que existe assim um certo ensino que tudo a pessoa não pode fazer. E é uma coisa assim que não pode, não pode, não pode, não pode. E
Às vezes, por exemplo, as mulheres, nós mulheres que somos casadas, a gente quer levar todos esses não pode para dentro do nosso casamento. Às vezes o marido, ele não entende. Então, mesmo aquelas coisas que realmente nós não podemos fazer, como eu falei para vocês, né, sobre a depilação das pernas, por exemplo, que tem muito homem que gosta que a mulher depile as pernas, o que a mulher tem que fazer, né? Você tem que orar, mulher. Você não pode também, no mundo que nós estamos, né, com as ideologias dessa vaidade, essas ideologias tão incrustadas na cabeça da sociedade, isso é geral, né? Tão arraigadas na cabeça da sociedade que a mulher tem que tingir o cabelo, por exemplo, quando o cabelo começa a ficar branco. Aí a mulher às vezes entende que é pecado e ela não quer mais tingir, o homem começa a chamar de velha, o homem começa, sabe, a criar conflito. Então, irmãs, antes de você adotar esses costumes, essas regras para a sua salvação, para a sua santificação, né? Você tem que entender que você precisa orar pelo teu esposo, para que Deus coloque no coração dele, para ele aceitar, se aquele ensino vem realmente da parte do Senhor, que o Senhor toque no coração do seu esposo, para ele aceitar aquela sua mudança, né? Para ele aceitar o seu cabelo natural, para ele aceitar que a sua perna também, sem precisar depilar, para Deus tocar, né? Mudar a mentalidade dele, como diz a palavra de Deus, né? Dá para ele uma mente renovada e transformada em Jesus Cristo. Então, a mesma coisa as mulheres que têm marido, que às vezes o marido quer fazer sexo em posições que não é para fazer. Então, irmãs, você tem que orar para Deus começar a mudar a mentalidade do seu marido, porque se você for fazer isso só, não, eu quero fazer porque eu quero obedecer a palavra de Deus, mas sem orar pelo teu marido, você vai encontrar oposição e vai enfrentar problemas mais sérios no casamento. Então, assim, quando você colocar o seu marido em oração, não vou dizer que vai resolver tudo de um dia para o outro, não. Mas enquanto você vai se adaptando à doutrina de santificação do corpo, você vai orando pelo seu esposo, ou no caso dos homens, pela sua esposa, para que Deus vá trabalhando aquilo no coração do seu esposo, para que Deus vá tocando no coração dele, que Deus vá libertando ele da dureza de coração, que Deus vai libertando ele da incredulidade, que Deus vai libertando ele da cegueira espiritual, que Deus vai libertando ele do sono espiritual, para Deus libertar ele das prisões não, dos enganos do coração humano, que Deus liberte ele dos enganos da mente humana, que Deus liberte ele dos enganos da religião. Então você começa a orar por ele nessa questão também, e também pedindo para Deus proteger, para Deus guardar os lábios e falar dele, para que nesses conflitos ele não venha falar nada que prejudique ele diante de Deus. Então, a adoção, irmãs, a adoção desse ensino, dessa doutrina, né, de santificação do corpo, principalmente para mulheres casadas e homens casados, tem que vir acompanhado de oração pela outra pessoa, para que Deus trabalhe no coração da outra pessoa que vive com você, seja sua mulher, seja sua esposa, seja o seu esposo. Deus trabalhe no coração daquela pessoa para que ela aceite a doutrina de Deus, para que Deus toque no coração dela, para que ela aceite aquilo, para que ela veja aquilo com os olhos bons, para que Deus mude a maneira dela ver as coisas, para que Deus mude a maneira dela pensar, a maneira dela entender as coisas, tá? Então, isso também é importante para que você consiga permanecer na doutrina de santificação do corpo, tá? Em todos os sentidos, tanto que na questão sexual com o marido, como na questão das vestimentas, como na questão do cabelo, todos os sentidos. Você vai entrar para essa doutrina, você sabe que é necessário para a santificação da sua vida, você sabe que é necessário para a sua salvação. Coloque o seu esposo, a sua esposa em oração para que Deus trabalhe no coração dele ou dela, para que ela aceite, para que seu esposo aceite você nessa doutrina e para que ele entre também nessa doutrina com você e os dois sejam salvos. Amém? Então, essa é o que eu tenho para falar a respeito da depilação. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém?